gostaria de falar para vocês a respeito da escola de santidade que João Paulo II frequentou. Como é que João Paulo II chegou a ser santo? Como é que João Paulo II chegou à santidade? Ele chegou à santidade através de um dom de Deus, um livrinho que ele tinha na sua cabeceira todos os dias. Esse livro chama-se Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria. Esse livro, o Tratado da Verdadeira Devoção, estava na cabeceira do Papa João Paulo II. Ele, desde jovem, carregava na sua mochila esse livrinho. Mesmo quando ele ainda não era seminarista, estava se preparando para o sacerdócio, mas não podia entrar no seminário porque os nazistas estavam perseguindo, ele teve que trabalhar numa mina de cal. E nessa mina de cal, o Papa João Paulo II tinha consigo, lá trabalhando, fazendo trabalho braçal, ele tinha consigo o livrinho do Tratado da Verdadeira Devoção. E esse livrinho, diz ele mesmo contou, que o livro que ele carregava consigo ficou todo manchado de cal. Mas ele continuou com esse livro, o seu livro de cabeceira. O Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria. Que livro é esse? Que livro extraordinário é esse que levou João Paulo II à santidade? Eu quero apresentar para vocês nessa manhã esse livro, que é uma verdadeira escola de santidade. E exatamente porque esse livro é tão extraordinário, esse livro é odiado pelo demônio. Então, vejam, nós estamos aqui tratando de um material explosivo, poderíamos dizer. É um material explosivo, isso aqui é uma arma de fogo, é uma arma explosiva. Tanto que o demônio teve medo desse livro. Que livro é esse? Quem escreveu esse livro? Quem escreveu esse livro foi um santo. São Luís Maria Grignon de Montfort. Podemos, como o nome francês talvez seja difícil para nós, vamos chamá-lo de São Luís Maria. São Luís Maria foi um missionário francês, grande pregador, que recebeu do Papa a missão de ser pregador apostólico. E ele ia na França, ensinando as pessoas, a França da sua época, que era uma França com a igreja dividida, com pessoas que não queriam, não temiam a Deus. São Luís foi pela França pregando o Evangelho com um método. O método da entrega total à Nossa Senhora. A entrega total à Virgem Maria, que eu vou explicar para vocês. Por enquanto estou contando a história. E é interessante que este método de evangelização, ele foi posto à prova. Sim, o método de evangelização de São Luís foi posto à prova, por quê? Porque naquelas regiões onde São Luís pregou, depois se abateu uma grande perseguição da igreja. Vocês sabem que em 1789 houve a Revolução Francesa. E o que aconteceu? Vejam, São Luís pregou naquelas regiões da França,
Ele morreu, foi para o céu, morreu muito cedo, muito novo. E depois veio uma perseguição. Perseguição contra a igreja. Nessa perseguição contra a igreja, o que aconteceu? Aconteceu que as pessoas tinham que fazer um juramento. Um juramento de que elas pertenciam, não à igreja do Papa, não à igreja de Roma, não à igreja de 2000 anos, à igreja dos apóstolos, mas que essas pessoas pertenciam à igreja francesa, à igreja galicana, à igreja jacobina. Ou seja, a igreja revolucionária. Então, a França sofreu muito, porque a igreja da França foi perseguida pelo governo revolucionário e eles tinham que fazer um juramento contra o Papa, contra a igreja. E o que aconteceu? Naquelas regiões onde São Luís Maria tinha pregado o Evangelho, naquelas regiões onde São Luís Maria tinha catequizado as pessoas a partir do método de entrega total a Nossa Senhora, naquelas regiões nós tivemos o maior número de mártires, de homens e mulheres, leigos e leigas, padres e religiosos, que se entregaram e deram a sua vida por Cristo. Ou seja, é um método de evangelização que foi comprovado. Ou seja, você vê claramente no mapa da França, onde São Luís passou, ali a igreja resistiu. Onde São Luís passou com a sua não passou com a sua pregação, ali as coisas vacilaram. Então é interessante nós notarmos isso, que é um método de evangelização comprovado, que as pessoas ficaram fiéis a Jesus, fiéis à sua igreja. Muita gente fica preocupado, mas se a gente entregar tudo para Nossa Senhora, será que as pessoas não vão se esquecer de Jesus? Isso, gente, não existe prova mais importante, prova mais eficaz de um método de evangelização do que a perseguição. Você evangeliza. Se depois de uma perseguição o pessoal continua firme, é porque a evangelização foi bem feita. Você evangeliza. Depois, na perseguição, o pessoal resolve amarelar, né? O pessoal resolve vacilar, é porque a evangelização foi superficial. Então vejam, nós temos aqui um método comprovado. Esse método foi escrito por São Luís, é tão bom, é tão importante, que foi a escola de santidade de João Paulo II. Foi a escola de santidade de muitos santos. Existe um número enorme de santos que seguiram essa consagração total a Nossa Senhora. Desde santos mais recentes, como João Paulo II, São Pio de Pietrelcina, o Padre Pio, até santos mais antigos, anteriores na época, como São João Bosco, Santa Teresinha do Menino Jesus. São santos que se entregaram totalmente a Nossa Senhora e chegaram à santidade. Essa é uma escola, e essa é a escola de santidade que eu gostaria de partilhar com vocês nessa manhã, muito brevemente. E eu falei para vocês que esse livro foi um livro odiado por Satanás. Por quê? Porque Satanás sabia que muitas pessoas iriam para o céu com esse livro. É interessante uma coisa, eu ontem falava com o professor Felipe Aquino, estava conversando com o professor Felipe, e eu disse assim, professor Felipe, um dos meus maiores mestres, o senhor sabe quem que é? Um dos meus maiores mestres é o diabo. Que isso, Padre Paulo? O diabo está ensinando o senhor? Sim.
O diabo é meu mestre. Porque tem coisas na vida católica que eu não dava importância. Mas quando eu vi a fúria do diabo contra aquilo, eu disse, então deve ser muito importante. Porque para o diabo estar com raiva desse negócio, deve ser coisa boa. Entendeu? É interessante isso. É interessante a gente aprender que tem certas coisas, certas raivas, que são irracionais. Quando você vê, porque veja só, tudo bem. O padre Paulo comete um pecado. As pessoas ficam com raiva. Tudo bem, isso é uma raiva racional. Padre Paulo pisou na bola. Que é isso, Padre Paulo? Né? Seu filho chora durante a noite, você não consegue dormir, você fica irritado. Isso é uma raiva racional. Seu marido está bebendo demais, você fica irritado. Isso é uma raiva racional. Mas existem raivas irracionais. Por exemplo, vocês se lembram? Eu estou pregando há muito tempo na Canção Nova, não é? Vocês se lembram que antigamente eu não usava tanto batina assim. Eu usava também o clergyman, aparecia aqui, né? Às vezes eu pregava de batina preta, às vezes eu pregava de clergyman. Mas aí aconteceu o seguinte, quando eu vi a raiva irracional, a raiva que a batina faz surgir nas pessoas, eu disse, olha, acho que tem uma coisa de Deus nesse negócio aí. Por isso eu vou usar mais. Por quê? Aí eu fui pensar teologicamente, né? Tentei pensar teologicamente, mas por que será que a batina causa tanta raiva? Espera lá, deixa eu pensar. Aí é que me veio essa intuição, que certamente eu não estou inventando nada aqui, né? Certamente alguém mais santo e mais sábio do que eu já disse isso antes. Mas me veio a intuição. Ah, sabe o que é? A batina é um sacramental. Porque o clergyman é uma identificação, mas o clergyman não é um sacramental. A batina é um sacramental. Por quê? Porque a gente abençoa a batina. O padre, antes de pôr a batina, ele beija a batina. Ele reza para pôr a batina. É uma couraça que defende o padre na luta. Então, não é à toa que o diabo tem raiva da batina. Porque ela nos defende. Ela é um sacramental, ela é como a água benta, ela é como o crucifixo, entende? É como o sal bento, é um sacramental. Então, por isso, entendi por que é que o diabo tem raiva da batina. Olha como o diabo é meu mestre, tá vendo? Que beleza? Ele ensina as coisas sem querer, né? Ele ensina as coisas sem querer. Então, quando o diabo tem raiva de uma coisa, gente, por exemplo, comunhão de joelhos, que raiva que suscita, é irracional, não tem cabimento. Não tem cabimento as pessoas terem raiva porque uma pessoa quer comungar devotamente de joelhos. Que sentido tem isso? Essa raiva é uma raiva irracional. Aí tem alguma coisa de Deus, muito boa. Entende? São raivas irracionais. Então, o livro, o Tratado da Verdadeira Devoção, é outra coisa que o diabo foi me ensinando. Por quê? Porque acontece o seguinte, depois que eu comecei a pregar sobre a consagração a Nossa Senhora e sobre o tratado, o que veio de patada foi um negócio assim extraordinário. Eu disse, aí tem alguma coisa de muito importante. E aí foi que eu vi, e eu descobri isso, através, eu não tinha, né, feito o caso, eu tinha lido, mas li de passagem, assim, a gente se sabe como é que é a gente, né? A gente lê as coisas distraidamente, não presta atenção. Foi aí que o padre Rodrigo Maria está aqui, é o primeiro barbudo de cá.
Padre Rodrigo Maria é o fundador da Arca de Maria, da comunidade Arca de Maria. Foi o Padre Rodrigo Maria quem me chamou a atenção para o fato de que o diabo tinha escondido o tratado da verdadeira devoção durante 130 anos. Foi com o senhor que eu aprendi isso, Padre Rodrigo, não sabia disso. O diabo escondeu o tratado durante 130 anos. Por quê? Porque São Luís escreveu o tratado. Ele já usava esse método, né? Já usava. No mundo inteiro, onde ele ia pregar, ele usava esse método. Ele já usava o método, mas ele não tinha colocado por escrito totalmente, sistematicamente, como está no tratado. Então o que aconteceu? Ele escreveu o tratado e morreu. Escreveu e morreu, e o manuscrito dele ficou perdido num baú durante 130 anos. Você vai dizer, padre, também o senhor é muito fantasioso, né? Também esses padres parece que fuma maconha, não é possível um troço desse. O cara fica alucinado só porque esqueceram o manuscrito no baú, agora o cara diz que foi o diabo. Para com esse negócio. Não, mas olha só. No próprio tratado, São Luís Maria diz o seguinte. São Luís Maria diz: estou vendo, ele teve uma visão. Enquanto ele escrevia, eu vejo o demônio, eu vejo Satanás na forma de animais ferozes, cães raivosos, animais horríveis. Eu vejo Satanás e esses animais querendo investir contra este livrinho e contra o seu autor. Ou seja, contra ele, São Luís Maria, e contra o pequeno livro. Ele viu isso. Ele viu que o diabo odiava o tratado. E é por isso que o tratado ficou escondido 130 anos. Deixa eu mostrar para vocês aqui, eu peço a câmera, venha aqui perto. Eu tenho aqui uma reprodução, uma espécie de foto, né? É um livro onde está o manuscrito original de São Luís. Essa aqui é a caligrafia de São Luís. Esse livro inteiro, o tratado está aqui no seu formato original. Não é? Esse manuscrito nós recebemos, foi trazido aqui da Itália pelo padre Giovanni. Padre Giovanni, vieni qua, dai. O padre Giovanni está aqui conosco, ele é missionário. Ele é da congregação fundada por São Luís. Então ele que trouxe para nós esse manuscrito, para nós podermos ver a caligrafia de São Luís. E o homem tem uma letra bonita, hein? É, uma letra bonita. Então, está aqui, né? O padre Giovanni gentilmente segura para mim enquanto eu viro as páginas. Então, vejam, está aqui todo o tratado, não é? Da verdadeira devoção. Todo o tratado está aqui. Padre Giovanni, muito obrigado pela sua presença, por ter trazido para nós esse presente. Nós podemos ver a caligrafia de São Luís. Muito obrigado. Deus abençoe. Então vejam só. O diabo, o próprio diabo, escondeu o livro. Então, como diz o padre Rodrigo Maria, nosso trabalho agora é fazer o contrário do diabo. O diabo escondeu, a gente tem que divulgar. Entendeu? O diabo escondeu, nós temos que divulgar. Nós temos que ser apóstolos desse método de devoção. Agora, recentemente, o Papa Bento XVI, depois da beatificação do Papa João Paulo II, ele recebeu o superior geral dos missionários monfortanos, o superior do padre Giovanni, que vocês viram aqui, e o Papa disse assim para ele: olha,
Tenham coragem, força, porque agora vocês têm João Paulo II. Entende? E eu não tenho dúvida de que, na minha vida, essa história do Tratado da Verdadeira Devoção é um milagre, uma intercessão do bem-aventurado João Paulo II. Vocês sabem que eu fui ordenado pelo Papa João Paulo II, né? Mas enquanto o Papa João Paulo II estava vivo, eu nunca dei bola para o tratado. Não, eu achava isso uma pieguice. Entende? Não, eu me consagro a Jesus. Eu me entrego a Jesus. Eu vou direto para Jesus. Para que eu preciso desse negócio de tratado? De Nossa Senhora, não sei o quê? Negócio de ficar rezando o terço o dia inteiro. Nossa Senhora o dia inteiro. Não, importante, eu tenho... Aí eu falava soberbamente, né? Eu tenho uma espiritualidade cristocêntrica. No centro da minha espiritualidade está Cristo. João Paulo II morreu, foi para o céu. Aí de lá de cima, eu acho que ele pôs a mão na minha cabeça de novo. Chegou e disse: Deus, dá juízo para esse rapaz aí que eu ordenei. Né? Dá juízo para ele e faz ele entender que a espiritualidade do tratado também é cristocêntrica. É Cristo que está no centro do tratado. Por quê? Porque quando se faz a consagração, eu vou ler para vocês aqui como está escrito no tratado. Quando se faz a consagração a Nossa Senhora, a consagração tem o seguinte título. O título foi colocado pelo próprio São Luís. Consagração a Jesus Cristo. Sabedoria encarnada pelas mãos de Maria. A consagração é a quem? A Jesus Cristo. Consagração a quem? Jesus Cristo. Sabedoria encarnada pelas mãos de Maria. Aí você vai dizer, mas padre, por que o pelas mãos de Maria? Por que a gente precisa fazer as coisas pelas mãos de Maria? Não pode fazer direto? Bom, aí vem aquilo que eu quero transmitir para vocês. Vamos entender o seguinte, gente. Qual é a finalidade da vida cristã? A finalidade da vida cristã é ter Jesus Cristo como nosso Senhor. O pessoal da renovação carismática conhece isso muito bem. Qual é a primeira coisa que se faz quando a pessoa recebe a efusão do Espírito Santo? Ela tem que renunciar aos ídolos do mundo e se entregar totalmente a Jesus Cristo, proclamando o senhorio de Jesus, não é isso? Jesus é o meu Senhor e não há um outro Deus. Não tem outro Deus a não ser Jesus. Ele é o nosso único Deus. Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. São três, mas é um só Deus. E nós nos entregamos. Então, o senhorio de Jesus, fazer com que Jesus seja nosso Senhor, é a finalidade da vida cristã. Por que a gente peca? A gente peca porque Jesus ainda não é o Senhor de tudo. Já tem um pedaço da nossa vida que Jesus tomou conta. Um outro pedaço que ainda é meio pagão e está esperneando para não se entregar. Então, gente, dentro de nós, é como se nós fôssemos um mapa. E nesse mapa tem um pedaço que Deus já tomou posse, Jesus já tomou posse, Jesus já entrou, Jesus já proclamou o seu senhorio. Ele diz, eu pus o pé aqui, daqui ninguém me tira. Tu és meu. Mas Jesus quer tomar posse de tudo. Tudo. Tudo, tudo, tudo. Tudo que você tem e tudo que você é. Problema.
tem coisa que a gente não quer entregar. Tem coisa que a gente tem dificuldade de entregar. Não tem aquele negócio assim que você diz, Jesus tudo, mas isso não. Não é isso? Quando eu me fiz padre, quando eu entrei no seminário para ser padre, para ser ordenado padre, por dom, por graça da igreja, eu disse para Jesus, Jesus, eu vou me entregar toda a você, mas toma conta da minha família. Jesus, eu vou me entregar. Eu morro por você. Eu me entrego por você. Eu me dou por você. Mas Jesus, minha família, você pega leve, tá? Minha família você cuida. Minha família você não mexe. Abençoa, né? Santifica, dá todas as graças, todas as bênçãos e tal. Se tiver que ter cruz, é aqui, nas minhas costas. Na minha família não mexe. Só para contar para vocês 2 coisas que aconteceram nos últimos 6 meses. Dia 31 de outubro do ano passado, minha irmã mais velha recebeu o diagnóstico de que ela estava com um tumor no seio. Fez a cirurgia, teve que fazer um sério tratamento de quimioterapia, e é evidente que a família inteira sofreu com isso. Estávamos rezando por ela, estamos rezando por ela, e eu peço a oração de vocês todos por ela. O nome dela é Ana. Minha irmã mais velha. Ela odeia que eu digo que ela é minha irmã mais velha. Porque todo mundo olha para mim assim, careca, acabado. Aí diz, minha irmã mais velha. Diz, todo mundo, mas que idade você tem? Né? Mas ela é jovem, bonita, né? Acabadinho sou só eu, né? Pois bem, aí aconteceu, tudo bem, passou, né? Passamos pela provação, passamos pela crise, passamos pelo problema. Aí, quarta-feira santa, eu estava atendendo confissões numa paróquia lá de Cuiabá. No meio das confissões, 2 ligações da minha mãe. Ela nunca me liga nesse horário. Fui retornar. Retornei, notícia. Minha irmã mais nova também estava com um tumor no seio. O nome dela é Kátia. Rezem por ela também. O tumor da Kátia depois se manifestou benigno. Ainda estão fazendo os outros exames para ver se tem hereditariedade, etc. Mas, compreendem, minha mãe, quando ela telefonou para mim, me dando essa notícia, ela disse assim, vocês querem me matar. Né? Porque o filho padre só caça confusão por aí. As 2 filhas, agora com um tumor no seio. Vocês querem me matar? E eu disse para minha mãe, mãe, sabe o que é? É que Deus quer nos dar um céu bem grande. Deus quer nos dar um céu bem grande. Por quê? Porque não pense que o céu é igual para todo mundo, não. Que é isso? Você, que é isso, Padre Paulo? Agora, o céu tem céu de primeira classe, classe executiva, classe econômica, né?
Não, não é isso. Deus é igual para todo mundo. Deus não trata ninguém com distinção. Ele se doa totalmente para todo mundo. Só que acontece o seguinte. Deixa eu fazer uma comparação para você entender. Você imagina um traficante. O cara é traficante. Está na UTI morrendo. Ele passou a vida vendendo droga para prejudicar os nossos filhos, matando gente, sonegando imposto, criando problema no mundo. Quem sabe até foi prostituído, viveu uma vida devassa. Aí, está lá na UTI morrendo, de repente, o padre Paulinho vai lá na UTI. O padre Paulinho vai na UTI e chega e dá a absolvição para ele. Padre Paulinho, muito obrigado pelo seu ministério sacerdotal, está ajudando lá, né? Vai lá e absolve, e dá indulgência plenária, e dá unção dos enfermos. Gente, esse traficante vai para o céu, amém? Vai para o céu ou não vai? Vai para o céu. Claro. Agora imagina a Madre Teresa de Calcutá. A Madre Teresa de Calcutá passou a vida dando banho em pobre, lavando as chagas de leprosos, sendo perseguida, de joelho na frente do Santíssimo Sacramento, rezando o terço, fazendo jejum. O corpo dela, quando ela estava velhinha, todo enrugado, né? Ela era a fotografia, é só olhar para a cara dela e você via a fotografia da vida dela. É ou não é verdade? É uma vida consumida de amor. Madre Teresa morreu e foi para o céu. Você vem me dizer que o céu do traficante é igual ao do Madre Teresa? Não é igual, gente. Por quê? Porque Deus, amor infinito, vai se derramar no coração do traficante, que é do tamanho de uma tampinha de garrafa. E Deus, amor infinito, vai se derramar no coração da Madre Teresa, que é do tamanho da Baía da Guanabara. Entendeu? Gente, tem muita... Gente, se Deus quiser, vai muitíssima gente para o céu. Deus quer que todos os homens sejam salvos. Vai ser uma beleza, vai ser uma festa. Só que acontece o seguinte, que alegria passar a vida sofrendo por amor a Deus e dando a vida e alargando o nosso coração para que Deus tenha mais espaço para se derramar quando a gente chegar no céu. Se você tem uma vida... Se você tem uma vida sofrida, e você carrega esse sofrimento no amor a Deus, saiba de uma coisa, tem um céu muito grande preparado para você. E eu estou dizendo isso, não é para me fazer de vítima, porque eu não sou exemplo para ninguém. Dizer, eu sofro, tadinho, Padre Paulo que sofre, né? Não, quem sofria era o Padre Pio, aquilo é que era sofrimento, né? Mas eu estou dizendo isso para consolar o seu coração, nos seus sofrimentos. Sofra por amor a Deus, e o seu céu vai ser maior. É essa a doutrina da igreja, que Jesus expressou na parábola dos talentos. Para um ele deu 1, para outro deu 5, para outro deu 10. E depois a recompensa foi também diferenciada. Aí depois Jesus conta outra parábola, em que quem trabalhou meia hora, recebeu a mesma coisa de quem trabalhou o dia inteiro. A gente não sabe como explicar isso, né?
Ou seja, como é? A recompensa vai ser igual para todo mundo ou vai ser diferente? Vai ser igual como dos trabalhadores da última hora? Ou vai ser diferente como na parábola dos talentos? Vai ser igual e diferente. É igual o Deus que se derrama nos corações, mas são diferentes os corações que recebem o Deus que se derrama. Então vejam, se a Madre Teresa de Calcutá é a Baía da Guanabara, Nossa Senhora são todos os oceanos juntos. Porque ela se esvaziou totalmente. Quanto mais você for vazio de você, mais tem espaço para Deus preencher. Quanto mais vazio, mais tem espaço para Deus preencher. Então, o tratado é uma forma de a gente se esvaziar mais. E como é que a gente se esvazia mais? Vou dar um exemplo prático para vocês, que eu gosto bem de ser prático. Esse negócio de teoria, né? Vale, é bom, mas depois tem que ser prático. Pensa bem. Minhas duas irmãs doentes. Como é que eu faço? Eu chegar e dizer para Deus: Senhor, Jesus, vós sois o Senhor da minha vida, tomai posse das minhas irmãs e seja feita a vossa vontade. É fácil dizer isso com a cabeça, mas não é fácil dizer isso com o coração. Por quê? Porque por causa do pecado original, atenção, por causa do pecado original, nós temos medo de Deus. A primeira consequência do pecado original é que quando Deus desceu naquela tarde do pecado e foi procurar Adão, Adão, cadê tu, tatu? Né? Cadê você, Adão? E Adão estava na moita. Né? Adão estava na moita. Adão, ô moita. Adão estava lá, quietinho. Eu estou aqui escondido. Por quê que você está escondido? Porque eu ouvi os teus passos e me escondi porque estava nu. Olha a primeira reação do pecado original: medo de Deus. Medo de Deus. Então Deus, quando viu isso, disse: ah não, vamos ter que dar uma solução. Então naquela mesma tarde, na mesma tarde do pecado original, Deus olhou para a serpente: olha aqui, seu bicho imundo. Olha aqui, ô porcaria. Porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a sua descendência. Dali para frente vai ter uma briga entre Satanás e os seus filhos e a mulher e os seus filhos. Essa mulher prometida desde o pecado original é Maria. E como é que nós sabemos que ela é Maria? Nós sabemos que ela é Maria porque essa mulher que está lá no primeiro livro do Gênesis está no último livro, o do Apocalipse. Aparece uma mulher no céu, vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés, uma coroa de 12 estrelas. Ela estava grávida, com as dores do parto, e deu à luz Jesus, o Filho de Deus. Eu pergunto para vocês o nome da mulher. Quem é a mulher que deu à luz a Jesus? Maria. Tem outro jeito de interpretar isso? Não, foi Maria. Ah não, mas aquilo é um símbolo do povo de Deus do Antigo Testamento. Tudo bem, então é Maria que está sendo o símbolo, mas é Maria. O sentido alegórico, teológico, transcendental, maravilhoso vem depois. Existe antes o sentido literal. E o sentido literal que a mulher que deu à luz ao filho chama-se Maria. M-A-R-I-A. Qual é a parte de Maria que você não entende? Entende? Então, Maria.
Essa mulher, o filho nasceu, foi arrebatado para o céu, ela foge para o deserto, e lá no deserto ela tem que travar uma batalha com os seus filhos, com o resto da sua descendência. Quem é filho de Maria diz amém. Quem é filho de Maria diz amém. Essa é a escolha que você tem que fazer na vida. Ou você é filho de Maria e luta com ela no deserto, ou você é filho do outro lá, né? Porque porém inimizade entre a tua descendência, ó serpente, bicho imundo, safado, sanguinolento, sem vergonha, e a sua descendência, da mulher. A mulher, essa mesma mulher veio. E vamos travar essa luta. Como? Como? Nos entregando a Maria. Padre, mas esse negócio de consagrar a Nossa Senhora não tem fundamento teológico nenhum. Como não tem, meu irmão? Foi Jesus quem fez isso na cruz. Foi Ele quem fez isso na cruz, em João capítulo 19. Quando Ele olhou para Maria e disse assim. Ele disse assim, quando olhou para Maria e disse, mulher, eis aí o teu filho. Gente, não adianta ficar com raivinha da gente se entregar para Nossa Senhora. Foi Jesus quem nos entregou para Nossa Senhora. Foi Jesus. A gente só tem que consentir, a gente só tem que aquecer. Então veja só, mas está vendo? Jesus tratava mal a sua mãe. Jesus falava assim, mulher, né? Jesus olhava para Maria e dizia, mulher. Se eu tratasse, como criança, tratasse a minha mãe de mulher, ela me dava um tapa na boca. E por que Jesus então olha para Maria e diz, mulher? Aí os protestantes dizem, é porque ele não tinha apreço nenhum por ela, porque ela era uma mulher qualquer. Ela não era a mulher qualquer, ela é a mulher prevista desde todos os tempos. A mulher virá. A mulher virá. A mulher. Maria. A mulher. Mulher. Mulher prevista desde toda a eternidade. Mulher prometida pelos profetas. Mulher cuja descendência travará a luta final contra o dragão. Mulher revestida de sol. Mulher com 12 estrelas. Mulher com a lua debaixo dos pés. Quer dizer, a lua é sinal da morte. Entende? Então ela calcando os pés na lua, vencendo a morte. Mulher vitoriosa. Mulher, eis aí o teu filho. É Jesus quem nos entrega a ela. Porque só existe uma escolha nesse mundo. Ou você é filho da mulher, ou você é filho da serpente. Então, quando eu me entrego a Nossa Senhora, vejam, a consagração é a consagração feita a Jesus, sabedoria encarnada pelas mãos de Maria. Quando eu me entrego a Jesus totalmente, diretamente, o que acontece? Eu chego e digo, Jesus, toma conta das minhas irmãs. Dá um medo. Você já teve medo quando você pronunciou essa palavra? Seja feita a vossa vontade. Já teve medo? Já. Muito bem. Por quê? Porque é o pecado original esperneando dentro de nós. Mas, quando você se põe nos braços de Maria, quando você se entrega nos braços de Nossa Senhora, quando você se joga, um filho confia na mãe. Eu me lembro do meu sobrinho, Lucas, meu sobrinho mais velho, vai fazer 16 anos. Ele, quando era pequenino, com 5 anos de idade, ele teve meningite.
e levamos para o médico para se fazer o exame para saber se a pessoa tem meningite. Tem que fazer uma punção na coluna para tirar um líquido de lá da coluna para fazer o exame e saber se é meningite de verdade. Pois lá estava o Lucas, a criança na cama, a médica, só de triscar nele ele já gritava. Imagina você dizer para uma criança que você tem que fazer uma injeção na coluna. Não é um negócio fácil não, né? Nós estávamos lá todos aflitos ao redor da cama, eu, meu pai, minha mãe, que eram os avós dele, o pai e a mãe, todo mundo ali, sapateando ao redor da cama. Aí a doutora viu aquela confusão, né? Chegou e disse: Lucas, agora você vai escolher uma pessoa para ficar aqui no quarto e o resto vai sair. Quem que ele escolheu? Mamãe. A mãe. Nós fomos lá amargurados para o corredor e a mãe ficou. Vieram os enfermeiros, imobilizaram o menino, a mãe fazendo carinho nele, consolando ele, dizendo para ele ter coragem, para ele ter força. A médica retirou o líquido e pronto. Nós nos entregamos no braço da mãe. Você vai dizer: mas padre, teologicamente, o amor de Deus é infinitamente maior do que o amor de Maria. E eu respondo: não tem dúvida. Mas alguém duvida disso? O próprio São Luís diz isso no tratado. Ele diz isso. Não tem dúvida de que o amor de Deus o amor de Maria é um átomo, é um grãozinho de areia. O amor de Maria é um nada diante do amor de Deus. Só que acontece o seguinte, pessoal. Essa é a visão de cima para baixo. Ou seja, se eu olhar daqui de cima, Deus, olhando para Maria, Maria lá embaixo é um grãozinho de areia. Agora, a visão de baixo para cima é diferente. Eu olho para Maria e vejo que ela é imensamente maior do que qualquer criatura. E ela tem um amor imensamente maior. Se nós juntarmos o amor de todos os santos e todos os anjos, não dá o amor de Maria. É evidente que esse amor de Maria, enorme, que tem o tamanho de todos os oceanos, é infinitamente pequeno diante de Deus. Porque todos os oceanos são infinitamente pequenos diante de Deus. Mas você vem me dizer que o oceano é pequeno? Experimenta beber o oceano. Entendeu? Não é pequeno. Quer dizer, é uma questão de ponto de vista. Se você olha a partir de Deus, Maria é pequena. Maria é ínfima. Mas se você olha a partir de nós, ela é enorme. Ela é grandíssima. Ela é nossa mãe, Nossa Senhora. Então nós nos entregamos a ela. E aí, quando a gente se entrega a ela, o que acontece? Ela é uma mulher totalmente desapegada, pobre. Quando você se entrega a Maria, triscou na mão dela, já vai para Deus, acabou. Entendeu? Então quando você chega e diz assim, com a cabeça, eu chego e digo para Jesus: Jesus, toma conta das minhas irmãs, mas o coração esperneia. Mas quando eu me jogo nos braços da minha mãe, Maria, quem de nós no momento de aflição não diz: eu quero a minha mãe? É ou não é? Eu quero mamãe. Quando eu me jogo nos braços de minha mãe, Maria, eu digo: mãe, minhas irmãs são tuas. Vós amais as minhas irmãs mais do que eu amo, mais do que qualquer amor. Mãe, toma conta, é tudo teu. Totus tuus, Maria, é tudo teu. A gente se entrega com confiança. Este é o método de São Luís Maria. Esse é o método do tratado. É entregar para Maria, porque o coração vai junto. Quando você entrega para Deus, às vezes vai só a cabeça.
quando você entrega para Maria, vai cabeça e coração. E aí, uma vez que está na mão dela, ela entrega imediatamente para Deus, porque ela é a serva do Senhor. Ela é totalmente doada a Deus. Está lá no Magnificat, que Deus olhou para a humildade de Maria. A humildade de Maria. Por isso Maria é a antípoda de Satanás. Vejam, que se nós fizermos uma comparação entre Maria e Lúcifer, nós iremos ver o seguinte: Lúcifer foi um anjo de luz maravilhoso que Deus fez e colocou, cheio de glória, cheio de luz, Lúcifer. Mas ele ficou tão soberbo que ele precipitou no fundo do inferno. Ele que estava, Lúcifer, na criação, foi a maior criatura, a mais cheia de talentos. Mas por causa da soberba dele, ele se precipitou no mais fundo do inferno. Corruptio optimi pessimum. A corrupção daquilo que é ótimo se torna uma coisa péssima, o pior de tudo. Não existe nenhum demônio que sofra tanto quanto Lúcifer. Nenhum demônio sofre tanto quanto Lúcifer. Por quê? Porque também tem hierarquia no inferno, tá? Não é só no céu que tem hierarquia. Por quê? O sofrimento dos demônios aumenta quando aumenta o ódio que eles têm contra Deus. Quem tem maior ódio, sofre mais. Como Lúcifer tem o ódio maior de todos, ele sofre mais do que todos. Então ele que estava no cume do céu, se precipitou no abismo mais profundo. E Maria? Maria foi feita pequenina. Maria foi feita um nada. Maria foi feita humana. Não era anjo. Maria foi feita na natureza de Maria. Maria tinha uma natureza, comparado com os anjos, desprezível. Mas ela foi tão humilde. Ela alargou tanto o coração dela. Ela se despojou tanto de si, que ela está exaltada acima de todos os anjos. Os coros de anjos celestes ficam admirados e olhando para Maria lá em cima. Maria é o oposto, é a antítese de Satanás. Então por isso essa inimizade tremenda, porque são duas criaturas de Deus. Lúcifer é uma criatura de Deus, Maria é uma criatura de Deus, mas duas criaturas que tiveram um destino oposto. Deus deu talentos enormes a Lúcifer e ele se tornou soberbo, caiu e precipitou. Maria recebeu de Deus um quase nada, mas ela se abriu tanto que foi agraciada. Ela é a cheia de graça, ela é a mulher totalmente agraciada, todas as graças estão nela. Ela então está acima de todos os anjos. Por isso, meus irmãos, nessa nossa vida nós somos escolhidos por Deus para sermos ou filhos desta mãe Maria, ou filhos de Satanás, da serpente. Essa é a grande verdade. No final dessa palestra, fique de pé dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Debaixo de vossa proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Pela intercessão da toda Santa Mãe de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
cançãonovaplay.com. Assine já!